Amém, amém, amém. Amém, amém. E todos saberão que Deus nos abençoou. Em nome de Jesus, todos saberão. Amém. Glória a Deus por isso. Amém, amém, amém. Que louvor lindo, né? Glória a Deus, amém. Gente, deixa eu só arrumar aqui. Que fechou uma tela que não era pra fechar. Ah, abriu. Amém, gente. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Deus é muito bom. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, do YouTube, pessoal do Meet, né? Pra Dorinha, pra Juliana, Rosimeire, pra Fabiana, pro Daniel, pra Cláudia, pra Fabiana, pra Jéssica, Maria Oliveira, Dona Maria e pra Elizabeth. A paz do Senhor Jesus a todos vocês, amém. Pro pessoal que vai ouvir pelo áudio, amém, amém, amém. Hoje a gente vai começar um novo livro, né? Mas a gente ainda não terminou o segundo livro de Samuel, por isso que eu não mandei aquela mensagenzinha que eu sempre mando, né? Mando sim, Dorinha, pode deixar. Louvor lindo, né? Lindo esse louvor. Eu sempre que a gente finaliza um livro, eu faço um vídeo de comemoração, né? Eu sempre mando, como se fosse uma formaturinha, né? Eu sempre faço. E eu não fiz, por quê? Porque a gente não terminou ainda, gente. A gente não terminou o segundo livro de Samuel ainda, viu? A gente vai voltar ainda pra ele. Falta o capítulo 23. A gente vai voltar ainda, tem tempo, porque o capítulo 23 são as últimas palavras de Davi. Então a gente só vai estudar o capítulo 23 depois que a gente terminar todos os salmos de Davi. Então tem muito tempo ainda. A gente vai ficar muito tempo estudando salmos ainda, amém. E hoje a gente vai entrar num novo livro, né? Que na verdade é a continuação do livro de Samuel, porque fala sobre reinado, né? A gente vai estudar o primeiro livro de Reis, né? Capítulo 1. No capítulo 1 do primeiro livro de Reis, Davi ainda estava vivo, né? Então tá dentro desse período que a gente tá falando, que a gente tá vendo, antes da morte de Davi, porque a gente, quando estiver bem perto da morte dele, a gente vai paralisar e começar a ler todos os salmos dele, né? E depois vai voltar para falar sobre a morte dele. Então tá nesse período, né? Tá chegando na morte dele. Então agora a gente vai falar sobre isso, né? Ele durante o período de vida dele, enquanto Davi ainda é vivo, né? Enquanto Davi ainda estava vivo, Salomão senta no trono, né? Salomão vira rei e Davi ainda era vivo. Então Salomão vira rei enquanto o rei ainda era vivo, o rei Davi, entende? Então é isso que a gente vai estudar hoje, né? É isso que a gente vai falar hoje, porque hoje a gente vai ver que Salomão vai virar rei. Então hoje Salomão vira rei. Tá? Então a gente vai falar sobre isso. Davi ainda é vivo, mas Davi tá muito mal. Davi tá nos seus últimos suspiros. Davi parece que tem uma velhice bem doente, gente. A gente vai falar até sobre isso hoje. Parece que Davi tem uma velhice bem doente, bem difícil, né? Parece que a vida dele pesa. Parece que, sabe aquela pessoa, né? A gente vê isso, né? A pessoa passa uma vida inteira, né? Fazendo estripulia e na velhice ela colhe. Não é isso, né? Às vezes você vê isso. Às vezes na adolescência, na juventude, a pessoa virava a noite acordada, né? Virava na balada, etc, etc. E depois, quando ela vai ficando mais velha, ela vai colhendo isso, né? Essa é a impressão que eu tenho de Davi. Não que ele passou na gandaia, gente, mas a impressão que eu tenho de Davi é que agora ele tá correndo, tá sentindo, né, o peso de todo aquele período que ele fugiu de Saul, né? Porque ele era jovem, mas houve um desgaste ali, né? Ele às vezes virava à noite fugindo, né? Então parece que agora ele tá começando a experimentar tudo isso, né? Já ali na velhice dele, ele ainda teve que fugir de novo de Absalão, né? Então parece que agora ele tá experimentando isso no corpo dele, né? Ele tá começando a sentir. Tá começando a sentir. E a impressão que eu tenho é que ele envelheceu mais rápido. É isso que parece, né? Que ele envelheceu mais rápido. Porque a gente vai ver, gente, que em vista dos outros personagens bíblicos que a gente já estudou, né? Em vista de Moisés, em vista de Josué, em vista de Abraão, em vista de Isaac, de José, né? De Jacó, em vista deles, Davi foi muito cedo embora. Davi morreu muito cedo. Davi morreu com 70 anos. E a impressão que a gente tem quando a gente lê é que ele já estava muito desgastado.
Então, é uma pessoa com 70 anos, mas era como se fosse 120, né? Era uma pessoa que estava muito cansada. Essa é a impressão que eu tenho. Porque a gente lembra que Isaac, Jacó, né? Como eles eram muito velhos, né? Já estavam numa idade muito avançada, eles começaram a ficar cegos, né? Por causa da velhice, né? Então eram bem velhinhos, né? E Davi parece que começa a experimentar isso agora, com 70, né? É uma coisa assim, bem discrepante, né? Quando a gente observa, né? Mas pode ser isso, gente, a vida que ele levou, né? Esse homem, meu Deus, desde que ele matou ali Golias, né? E ele foi para casa ali de Saul, então ele foi levantado ali, né? Na idade de exército, ele foi levantado para ficar no exército. Começou a perseguição. Esse homem passou mais de 10 anos da vida dele fugindo de Saul. Então parece que agora ele está experimentando isso, né? Parece que ele está colhendo, né? Esse desgaste que ele teve na juventude dele. Agora nesse capítulo 1 do primeiro livro de Reis, o que acontece? Davi, ele tá tão velho, gente, tão velho, tão cansado, que ele já não levanta mais do leito. A gente vai ver isso. Ele fica no leito, gente. Ele atende as coisas do reino na cama dele. Então, você observa como parece que ele tá bem doente, né? Bem cansado, né? Parece que é até mais velho do que a idade dele diz, né? Então, deve ser isso, né? A experimentação de tudo que ele passou. E agora ele começa a atender na cama dele. Ele não tem condições mais de levantar da cama. Ele começa a sentir muito frio, o corpo dele já não produz calor, né? Ele começa a sentir muito frio, tremer, né? E ele começa a ficar só na cama. Ele só fica de cama, né? Então, é um Davi frágil, né? A gente observa um Davi frágil, parece bem velhinho, né? Parece além da idade que tem, né? E então ele começa a atender às reclamações do reino na cama dele. E o que acontece com isso? Um dos filhos dele decide falar: ah, não, meu pai já tá batendo as botas, meu pai já tá morrendo, então eu vou virar rei no lugar dele. Ele já tá morrendo, daqui a pouco meu pai morre, né? Então eu vou virar rei. Ele não tá nem mais sabendo de nada, tá deitado lá na cama dele, não sai daquela cama pra nada, só fica naquela cama, né? Então eu vou virar rei. Precisa ter um rei aqui, alguém que se sente no trono. Então eu vou fazer isso. E quem é que faz isso? Adonias. Adonias, o filho de Ragite, né? Gente, pela ordem de nascimento, ele era o próximo. Ele era depois de Absalão. Então a ordem era essa, né? Quem é que ia herdar pela ordem? Se fosse pela primogenitura, né? Quem é que ia herdar? Aminon. Aminon morreu, quem é que ia herdar? Absalão. Absalão morreu, quem é que ia herdar depois de Absalão? Adonias. Adonias vinha depois de Absalão. Então ele fala: ah, não, meu pai tá muito doente, meu pai tá quase morrendo, né? Meu pai já tá aí para morrer. Então eu vou tomar o reino, eu vou ser rei. E ele vai tentar isso. Só que agora, nesse capítulo 1, a gente vai observar, né? Porque a verdade é que não é para Adonias ser rei. Davi vai falar algo para a gente agora que ele não havia falado até aqui. Davi vai dizer que Deus falou para ele quem é que seria rei no lugar dele. Salomão. Então ele dá esse detalhe agora que ele não havia falado até então pra gente. Então Davi diz que Deus falou que era Salomão que era para sentar no trono e não Adonias. E a gente vai ver que Adonias sabia disso, gente. Adonias era sem vergonha. A gente vai ver que Adonias sabia que era Salomão que era para sentar no trono. E a gente vai entender por que ele sabia. Ele sabia, ele estava fazendo pelas costas de Salomão e ele ia querer matar Salomão para ele sentar no trono. Mas ele sabia que a promessa para sentar no trono estava sobre Salomão, não sobre ele. E ele sabia disso, Adonias. E agora a gente vai começar a ver uma movimentação no reino, gente, muito grande. E Davi deitado na cama, doente. E a gente vai ver agora, lembra que eu falei para vocês, para prestar atenção em Joabe, na força que Joabe estava começando a ganhar na história? Por quê? Porque Joabe agora vai se bandear pro lado desse filho revoltoso.
E Joabe também sabia que era Salomão que era para sentar, não era Adonias. Mas Joabe se entendia com Adonias. Pelo jeito, Joabe não se entendia tanto com Salomão, mas se entendia com Adonias. Então, quem é que Joabe queria como rei? Adonias. Ah, não quero Salomão, não, Salomão não fala minha língua, né? Adonias não, Adonias entende o que eu quero, fala o que eu quero, me dá o que eu quero. Então, Joabe quer Adonias como rei e não Salomão. E agora a gente vai começar a observar esse movimento. Por quê? Porque Joabe é forte no reino. Por isso que eu fiquei falando pra gente observar a força de Joabe, como ela vem crescendo, né? A gente observa que Joabe começou a crescer na história, né? E essa é a questão. Joabe vai começar a liderar, né, esse movimento aí para Adonias virar rei também, né? A paz, Ana Patrícia, amém. Para Adonias virar rei, né? Então a gente vai ver o que vai acontecer com relação a isso agora, tá? Só que tem uma coisa muito importante. Hoje o tema, né, de ensinamento é o tema de pais e filhos. Porque esse capítulo 1, gente, dá uma mensagem muito especial pra gente. Esse capítulo 1 fala pra gente assim, que Davi, ele não falava não para Adonias. Davi, ele permitia que Adonias fizesse o que ele quisesse. Davi passava a mão na cabeça de Adonias. Davi não repreendia Adonias. Davi não dizia não. Davi não questionava Adonias. Então, Davi deixava Adonias livre para ele fazer o que ele quisesse. E Adonias fazia coisas erradas e Davi não questionava. Davi não ia lá ensinar que aquilo é errado. Davi não ia lá repreender. Davi deixava Adonias fazer o que ele quisesse. E esse capítulo 1 é sobre isso. Davi errou com o pai, com Adonias, porque Davi não repreendeu. E é isso que diz aqui. Adonias fez o que fez porque Davi nunca o repreendeu. Davi nunca disse não. Davi nunca questionou as coisas que ele fazia. Então, por isso que ele chegou ao ponto que ele chegou. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, né? É preciso repreender o filho, né? A gente vai falar sobre isso hoje. É muito importante a aula de hoje para quem é pai, para quem é mãe, né? Para quem cuida, né? De alguma criança, de alguém em crescimento, porque a Bíblia nos ensina isso, que é muito importante a repreensão. A vara da correção, ela é muito importante. E Davi não usou isso com esse filho Adonias, né? No começo do estudo, ali no livro de Gênesis, quando a gente estava no livro de Gênesis, a gente falou muito sobre isso. O livro de Gênesis tem muito isso, né? Quando a gente começa a estudar o patriarcado ali, os patriarcas, a gente vê como era importante cada patriarca, quando ele estava saindo, né? Quando ele estava para morrer, saindo da história, estava para morrer, ele lançava uma bênção sobre seu filho, né? Todo patriarca fez isso. Abraão fez isso, Isaac, Jacó, todos eles, né? E isso é muito importante, né? Moisés fez isso, a gente lembra que Moisés fez também antes dele morrer, ele também lançou a bênção, né? E isso é muito importante, eu já falei sobre isso, né? O pai e a mãe, eles são uma autoridade sobre o filho. Eles são uma autoridade. E o pai e a mãe, eles têm uma autoridade espiritual sobre o filho, para abençoar ou para amaldiçoar. É uma autoridade. Eles estão aqui para ensinar os filhos, né? E nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, com a vara de correção. Então a gente tem que ensinar e repreender quando é necessário. Se a gente não repreender nossos filhos, o mundo vai repreendê-los. E o mundo não vai repreender nossos filhos com o mesmo amor que a gente repreenderia. O chicote que eu vou dar no meu filho vai ser muito mais leve do que o chicote que o mundo vai dar nele. E a minha função como mãe, né, a sua função como pai e a sua função como mãe é ensinar o seu filho nos caminhos do Senhor, porque a gente tem que ter essa consciência. Eu não crio meu filho para mim, porque o meu filho não é meu. Meu filho é um presente de Deus, que Deus me deu, mas não é meu, é dele. É de Deus. Uma hora eu não vou estar mais aqui para guiar meu filho.
Então é por isso que a gente tem que ensinar nossos filhos no caminho do Senhor. Porque a gente vai poder descansar sabendo que se amanhã a gente não estiver aqui, meu filho conhece os caminhos do Senhor. Então ele tá tranquilo, ele tá nas mãos de Deus. Não há ninguém melhor para cuidar dos meus filhos do que Deus, né? E é nesse sentido. E uma das partes, né, desse ensinamento aos filhos, uma das partes deste caminho que a gente deve ensinar aos nossos filhos é o não, é a correção, né? Hoje em dia a gente vive, é muito oportuno esse capítulo 1º do primeiro livro de Reis, porque hoje a gente vive um momento onde o filho manda no pai, né? A gente vê isso, né? E a Bíblia diz que não pode acontecer isso. Isso é muito perigoso. Não, isso não pode ocorrer. O pai e a mãe são autoridades sobre o filho. Não é o filho que é autoridade sobre a mãe, sobre o pai. É o contrário. Na velhice, quando o filho cuida do pai e da mãe, não é que ele virou autoridade sobre o pai e sobre a mãe, mas ele deve honrar o pai e a mãe. Ele tem o dever de zelo, mas a autoridade continua sendo do pai e da mãe. Por isso que Abraão, antes de morrer, abençoou. Por isso que Isaac, antes de morrer, abençoou. Por isso que Jacó, antes de morrer, abençoou. Porque ainda que você esteja bem velhinho e hoje o seu filho cuide de você, a autoridade é tua. Você é a autoridade sobre o seu filho, não é ele que é a autoridade sobre você. E hoje em dia, infelizmente, a gente vê isso, né? Muito filho mandando no pai. E isso é muito perigoso. A Bíblia diz que é muito perigoso. Eu já vi muitos pais, pessoas próximas, muitos pais que criaram os filhos, gente, nunca dizendo não. Nunca disseram não, nunca. Davam tudo que o filho queria. Nossa, era um mimo, uma mãe, era tudo. E essa pessoa morreu. E hoje o filho tá perdido no mundo. Sabe por quê? Porque ele não vai encontrar uma pessoa que dê tudo pra ele. Essa mãe ensinou ele errado. Esse pai ensinou ele errado. E ele não vai achar no mundo alguém que dê tudo pra ele, como a mãe e o pai dele davam. Até Deus fala não pra gente. Nem Deus vai dar tudo pra gente. Nem Deus dá tudo que a gente quer. Deus também fala não. E esse é o problema. De você ensinar seu filho no sim. É tudo sim. Ah, claro, meu filho, sim. Ah, meu filho, não quer? Toma o que você quer, né? E é sobre isso, esse capítulo de hoje. Davi errou como pai. Davi não dizia não. Davi não corrigia. Davi via que ele estava fazendo coisa errada, que aquilo que o filho fazia não era certo. E Davi aqui diz que Davi nunca sentou com o filho dele e falou: meu filho, o que você está fazendo é errado. Por que você está fazendo isso? Me diz. Por quê? Me fala. Infelizmente é assim, gente. Infelizmente são pessoas que têm filhos e são pessoas despreparadas hoje em dia, sabe? Infelizmente, sabe? Eu conheço histórias, né, de, por exemplo, pessoas que com 9 anos de idade, né, sofriam um problema muito grande dentro da família, do núcleo familiar, e escreveu uma carta para Deus pedindo a morte, falando que queria tirar sua própria vida. Essa pessoa tinha 9 anos de idade, falando que queria tirar a própria vida dela. E, gente, a mãe achou nessa carta. Aí a mãe foi e falou assim pra criança: olha, eu achei essa carta, que carta é essa? E a criança falou: não é nada não, não é nada não. E a mãe não conversou com a criança. Gente, pelo amor de Deus, né? Qual o cuidado, né? Tem que sentar, é o que aqui vai dizer que Davi nunca fez. Sentar e falar: mas por que você fez isso? Né? Por que você escreveu essa carta? O que você estava sentindo quando você escreveu essa carta? Meu filho, por que você está agindo assim? Meu filho, por que você fez tal coisa? Meu filho, por que você está fazendo isso? Me explica, né? E aqui diz claramente que Davi nunca fez isso. E é por isso que Adonias vai fazer o que ele vai fazer. Gente, Adonias vai morrer. Não nesse capítulo 1º, nos próximos. Adonias vai morrer. E a Bíblia diz que ele perdeu o controle das ações dele. Adonias, ele não tinha limites. A Bíblia diz isso, que ele vai morrer porque ele não tinha limites. Mas sabe por que ele não tinha limites? Porque o pai dele nunca deu limites para ele. Que triste, né?
E o pai é que vai acabar ocasionando a morte dele, gente, porque ele nunca deu limite. E a verdade é que ele vai morrer porque ele não tem limites. Ele vai ficar, gente, ele vai ser uma pessoa sem limites. A gente vai ver, ele vai acabar morrendo na história. Salomão vai ter que matar ele. Mas por quê? Porque ele não tem limites. Ele não tinha limites. Porque Davi nunca colocou limites para ele. E Davi morreu. E aí? E agora? O mundo requer limites. A gente tem limites, né? E ninguém vai dar a manha que você dá pro seu filho. O mundo não é bom como você é. Você tem que criar o seu mundo para ele, criar o seu filho para ele existir sem você. Tem gente que cria o filho totalmente dependente de si, né? Mas não, isso é errado. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a gente tem que criar o nosso filho para ele saber existir sem mim. Ele tem que depender de Deus e não de mim. Porque amanhã ou depois eu morro. Mas Deus é eterno. Deus vai estar com ele. Deus vai estar com os filhos dele. E ele não vai estar desamparado. Amém. Eu vou orar agora e a gente vai começar a estudar o primeiro livro de Reis, capítulo 1, tá? E a gente vai falar sobre isso, pais e filhos. A gente já falou sobre isso em Gênesis, né? Eu disse sobre a importância do que a gente fala sobre o nosso filho, do que a gente decreta sobre o nosso filho, né? É tão importante, tudo é tão importante, gente, que até o nome é importante, né? Quando Noé nasceu, o pai de Noé falou, eu vou dar esse nome porque ele vai ser o salvador dessa nação, gente. E Noé significa isso. Você vê, é profético. O pai e a mãe, ele tem um dom profético sobre o teu filho. Cuidado quando você chama seu filho de idiota. Cuidado quando você fala que seu filho não é ninguém. Existe muito pai e mãe olhando para o filho, você é um burro mesmo. Você nunca vai ser nada na sua vida. Você é uma vergonha. Nada do que você faz vai dar certo. Você não funciona. Cuidado com o que você fala do seu filho. Cuidado. Muito cuidado. E uma parte essencial, sabe, da personalidade do filho é o que ele ouve do pai e da mãe dele, porque são autoridades sobre ele. Sabe, eu sei quem eu sou, porque eu sei o que Deus diz de mim. E Deus é uma autoridade sobre mim. Então, eu sei quem eu sou, pelo que o meu pai e minha mãe diz de mim. Se eu não conheço Deus, é assim que funciona. Eu sei o que eu sou pelo que o meu pai e minha mãe dizem de mim. Até que então, né, eu conheço a Deus. Então, ainda que meu pai e minha mãe falem absurdos de mim, eu sei qual é a minha identidade, porque Deus me deu uma nova identidade. Mas e se eu não conheço a Deus? A minha identidade vai ser o que minha mãe e meu pai dizem de mim. A gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Tem muita mãe, né? Eu já vi cada absurdo de mãe, sabe? Falar, essa menina aí, é um problema na minha vida. Gente, olha essa palavra. Olha o peso que ela tá fazendo. Olha o peso que ela tá falando. Muito triste, né? Quando a gente abençoa o nosso filho, a gente tá espiritualmente liberando ele para prosperar. A gente tá abrindo os caminhos dele. Isso é que significa a bênção. Quando você abençoa o seu filho, você tá liberando ele para seguir os bons caminhos, para ele prosperar. Então, quando você lança palavras de maldição, palavras ruins sobre o seu filho, você está fechando os caminhos para ele. Tem muita gente hoje que tem problemas, gente. Problemas assim escolares, problemas assim, porque o pai uma vez disse que ele era burro. Para você ver o impacto. É um pai e uma mãe falando, você é um burro mesmo. E a pessoa hoje tem problemas. Não consegue fazer conta simples. Por causa disso. Aí tá tentando curar esse trauma. Porque ele entendeu que a identidade dele é ser burro. A identificação dele é ser burro. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala com os nossos filhos. Muito cuidado. Muito cuidado. Tem gente que não tem cuidado nenhum para falar com o filho, né? Tem que ter muito cuidado. Porque a gente a gente tem autoridade sobre a nossa descendência. Eu tenho autoridade para abençoar meu filho, meus netos.
quem vem depois de mim. E também tem autoridade para amaldiçoar, para tornar a vida da pessoa mais difícil, para fechar os caminhos. Que horror, né? Mas é claro que qualquer maldição lançada, né? Ela quebra em Deus, quebra em Cristo, né? Mas aquela pessoa que foi amaldiçoada, ela precisa conhecer a Cristo, ela precisa renascer em Cristo, ela precisa receber o Espírito Santo para que a maldição seja quebrada. Mas, gente, a gente pode melhorar a vida dos nossos filhos. Somente com palavras a gente consegue fazer isso, né? Então, amém. Eu vou orar agora e a gente vai começar a estudar, então, o primeiro livro de Reis, capítulo 1, que vai falar sobre isso. Sobre dizer não aos nossos filhos. Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa palavra, diante da Tua santa presença, Pai. Amém. Meu Deus, vem falar conosco, Pai. Nos ensina, Pai. Nos ensina, porque nós queremos aprender mais de Ti. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, meu Deus, ouvir a Tua verdade, Pai. Nos ensina os Teus caminhos, Pai. Amém. Nos dê sabedoria, Pai. Nos dê entendimento, nos dê conhecimento, nos dê discernimento, Pai. Amém. Abra as nossas mentes, abra os nossos corações, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nos quebranta, Pai, amém, meu Deus. Ô Senhor, nos ensina, Pai, nos ensina a abençoar os nossos filhos. Nos ensina, meu Deus, a sermos exemplos para Ele, Pai. Nos ensina, Pai, a sermos bons pais, em nome de Jesus, Senhor, amém. Que o Senhor venha falar conosco, em nome de Jesus, se revele para nós de uma forma simples, de uma forma clara, Pai, amém. Meu Deus, que o seu falar, meu Deus, seja inconfundível, que o seu falar, meu Deus, seja muito objetivo e claro, que não venha nos trazer confusão, que, meu Deus, o Senhor, Pai, nos dê discernimento para que nós não caiamos, Pai, em falsas doutrinas, em falsos ensinamentos, porque nós queremos conhecer a única verdade que liberta. Nós queremos conhecer a sã doutrina, Pai, amém. Nos ensina a Tua verdade, Pai, amém. Que o Senhor nos livre de todo mal, em o nome de Jesus, amém, amém. Então, gente, no versículo 1 do primeiro livro de Reis, capítulo 1, diz assim: Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de roupas, porém não se aquecia. Quando fala aqui entrado de dias, né, para quem viu Moisés com 100 e pouco, Jacó, Isaac, tudo esse pouco, 100 e pouco, pensa que Davi tá com 100 e pouco, né? Mas não, gente, Davi tá com 70, tá? Mais ou menos uns 70. Davi vai morrer com 70, né? Mas pra vida dele, né? Ele viveu muito, né? É aquela coisa, às vezes a gente vive coisa, às vezes são 70 anos de vida, gente, tão pacata, tão simples, que parece menos tempo, né? E às vezes são 70 anos de vida, mas tão turbulenta, tanta coisa que parece que foram 200 anos, né? E é essa impressão que eu tenho de Davi. Apesar de ter sido pouco o tempo dele, 70 anos, foram tantas coisas que ele viveu, foi tão turbulento, que é como se ele tivesse vivido mais, gente. Essa é a verdade, né? Então, aqui diz que ele já estava com mais ou menos uns 70 anos de idade. Tudo que ele já viveu já estava batendo, né? Ele já tinha uma velhice ali que parecia até maior do que a idade mesmo que ele tinha, né? E ele estava num estado ali tão exaustivo, tão cansativo, né? O corpo dele já estava tão debilitado que não produzia mais calor e ele sentia muito frio. Davi sentia muito frio. E ele ficava deitado na cama dele e tremia de frio. E então eles iam lá e colocavam vários cobertores em Davi. Mas aquilo não adiantava nada. Nenhum daqueles cobertores aquecia Davi. E eles preocupados que Davi morresse, né? De que se apagasse a lâmpada de Israel. Então eles tiveram uma ideia. No versículo 2 diz que eles tiveram uma ideia e falaram: peraí, tem uma coisa que funciona. Quando a pessoa tá assim, né, hipotermia, né, muito frio e tal, tem uma coisa que funciona, é o calor humano.
né? Colocar uma outra pessoa lá e essa pessoa se agarrar nele, agarrar assim, abraçar, né? E o calor daquela pessoa, o calor do corpo daquela pessoa vai ser transmitido. E, gente, cientificamente isso é verdade. É provado cientificamente isso, viu? Isso daí eu fui pesquisar, cientificamente diz que é certo. É verdade, né? Se você vê uma pessoa assim, a pessoa tá ali em estado, né, de coisa, você abraça, você agarra a pessoa, fica com o corpo ali naquela pessoa, o seu calor passa para a pessoa e você salva uma vida assim, né? E é verdade. E eles tinham esse conhecimento, que legal, né? Então eles tiveram essa ideia. Falaram, não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos chamar uma mulher bem jovem, né? Porque uma bem jovem tem bastante calor, né? A temperatura dela vai ser bem acima, ela vai conseguir suprir para ela e para ele, né? Por ela ser bem jovem. Vamos chamar uma mulher bem jovem e então, né, uma moça que vai ter que ser virgem, né? Porque como ela vai deitar na cama com Davi e ela vai ter que ficar nua. Gente, porque esse processo de aquecer o corpo do outro é assim, os dois têm que ficar nus, né? Os dois ficam nus e se agarram bem, se abraçam bem, e o corpo daquele jovem, o corpo de quem tá bem, vai aquecendo o corpo de quem tava com frio, né? E então, gente, não podia ser uma mulher casada, não podia ser qualquer mulher, né? Por quê? Porque como ela ia estar nesse estado com Davi, ela ia ter que casar com ele, né? Como que uma mulher ia se deitar nua com Davi, Davi nu, e ela agarrada, ele ficar agarrando ele, abraçando ele, né? Então, era necessário que ele se casasse com essa mulher, né? Por questão de formalização, né? Para ficar tudo certo, né? Ficar uma situação chata, né? Então, ele recebe essa mulher como o quê? Como uma concubina, tá? Mas a Bíblia fala que ele nunca se deitou com ela. Ela só ia lá mesmo para aquecer ele. Mas ele nunca teve relações sexuais com ela. Então diz no versículo 2 isso. Diz assim: então disseram-lhe os servos de Davi, né? Vamos lá buscar para Davi, né, uma moça virgem, né? E ela vai vir e ela vai cuidar dele. Ela vai começar a servir ele, vai dormir ali com ele, né, para aquecer ele, né? Então, no versículo 3, diz que eles foram saindo à procura de uma mulher que fosse a mulher perfeita para esse serviço, né, essa incumbência. Então, eles acharam uma moça chamada Abizag. Essa Abizag, ela morava em Sunem. A gente vai falar sobre a Sunamita depois, muito legal essa história. E ela morava em Sunem, Abizag, né? Sunem é a terra lá em Issacar, né? Ela morava lá em Issacar. Então, era uma moça muito bonita, né? Era uma jovem nova, né? E muito bonita, o nome dela é Abizag. Então, trouxeram ela para o rei. Aí, no versículo 4, diz, então, que ela era muito bela, né? Então, ela começou a cuidar do rei. Ela começou a servir o rei, como aquecendo ele, tá? Eles não tinham relações sexuais. Ela só ia lá e ia lá quando ele estava frio, tremendo, ela ia lá, deitava, tirava a roupa, ficava lá agarrada com ele e ele se aquecia. E era assim. Mas ele nunca teve relações sexuais com ela, diz no versículo 4. Então, gente, no versículo 5, é o que eu disse. Você percebe que Davi está numa situação muito frágil, né? Davi tá bem frágil, ele fica só no leito. A gente vai ver que ele vai atender os consultores do reino no leito, na cama, né? Então ele estava bem debilitado, né? Então, o filho dele, Adonias, que era o próximo na sucessão segundo a primogenitura, porque ele era o mais velho depois de Absalão, né? Então, ele percebeu que Davi estava perto da morte. Ele falou, não, meu pai tá bem ruim. Meu pai tá para morrer. Então eu vou fazer o quê? Já que meu pai já tá perto de morrer, eu vou lá, vou me nomear rei, vou me autoproclamar rei, né? E então eu viro rei de Israel. Meu pai já não consegue mais fazer nada mesmo, falta pouco tempo, daqui a pouco ele morre, eu vou me autoproclamar rei. Gente, ele fez igual Absalão fez, ele se autoproclamou rei. Então, diz que ele começou a preparar carros pro grande dia, que ele ia se autoproclamar rei, do nada. Aí ele vai e diz aqui no versículo 5, né? Que ele começou a preparar carros para a autoproclamação dele, começou a preparar os cavalos e os homens a montarem nos cavalos e separou 50 homens para irem à frente dele. E então, no versículo 6, diz algo muito importante. Diz assim,
E Davi nunca tinha contrariado Adonias. Você percebe? No versículo 6 dá uma informação muito importante. Por que foi que Adonias fez isso? A Gite também devia ser assim, né? Porque você vê que me parece que a Batseba era uma boa mãe. A gente vai ver isso porque tem uma carta que ela vai escrever de aconselhamento para Salomão. E tem muita sabedoria na carta que ela escreve, os conselhos que ela escreve para Salomão. Parece que ela era uma boa mãe, né? Então a impressão que eu tenho é que a Gite já não. A Gite também não, né? Davi não dizia não, mas a Gite também não, né? Mas a impressão que eu tenho é que Batseba era uma boa mãe. Essa é a observação que a gente tem. Então parece que a Gite também, né? Não dizia não para Adonias. Então, né? Diz no versículo 6 que Davi nunca contrariou Adonias. Davi nunca disse não. Tudo que Adonias queria, Davi dava. Tudo que Adonias fazia, Davi não questionava. Diz isso no versículo 6. Querendo explicar pra gente por que Adonias vai fazer o que vai fazer. Você vê como a responsabilidade aqui é colocada sobre Davi? Porque Davi não disse não? Porque Davi nunca disse não? Porque Davi nunca questionou o filho dele? Davi nunca contrariou o filho dele, dava tudo o que ele queria, né? Então aqui diz no versículo 6 isso. E Davi nunca havia contrariado a Adonias. Nunca tinha dito não. Davi nunca perguntou para Adonias, mas meu filho, por que você está fazendo assim? Ou seja, Davi via o que Adonias estava fazendo, era errado, Davi não concordava com aquilo, mas Davi nunca chamou Adonias e falou, Adonias, por que você fez isso? Isso que você fez não é certo, Adonias, por quê? Davi nunca fez isso. Davi deixou Adonias fazer o que ele queria, deixou solto. E então diz que Adonias era um homem muito bonito. Ele tinha uma aparência muito bela. Era alguém que eles iam querer como rei, né? Nesse sentido. Nem ia ser difícil concordar dele ser rei. Ele era um homem muito... você olhava assim, né? E tinha uma aparência, né, que saltava aos olhos. E diz que Adonias, ele era o próximo filho depois de Absalão. Então, tinha lógica, pela sucessão, ele era o primogênito que estava vivo, né? Os outros morreram, ele era o primogênito que estava vivo. Mas a gente vai ver agora que Adonias, ele era sem vergonha, porque ele sabia que Salomão é que tinha que reinar. Ele sabia. Então diz no versículo 7 assim: e tinha entendimento com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, os quais o ajudavam, seguindo Adonias. Gente, lembra Joabe? O fiel escudeiro ali, né? O fiel ali, soldado de Davi? Ele não queria Salomão como rei, Joabe. Joabe queria Adonias. Joabe queria Adonias como rei. Diz aqui por que Joabe queria Adonias como rei. Porque Joabe se entendia com Adonias. Então Joabe ia conseguir o que ele queria, né? Se Adonias fosse rei, o que Joabe pedisse, Adonias ia dar, né? Essa é a impressão que dá. Então ele se entendia com Adonias. Já com Salomão, provavelmente não, porque Joabe não quer Salomão como rei, quer Adonias. E diz que além de Joabe, quem é que se entendia também com Adonias? Abiatar. Quem é Abiatar? O sacerdote. Lembra que tem dois sacerdotes? Tem o sacerdote Zadok e tem o sacerdote Abiatar. E esses dois sacerdotes foram os sacerdotes que ajudaram Davi quando Absalão tomou o reino? Então, Abiatar, né? Ele é descendente de Eli. A gente vai ver isso, que vai ter essa mudança aí na história. Porque, lembra que havia uma palavra sobre Eli? E Deus havia falado? Eu não vou deixar mais que a sua descendência trabalhe para mim. Agora a sua descendência vai implorar para exercer o sacerdócio, para ter um pão para comer. Porque quando eu dei o sacerdócio para vocês, vocês roubavam a minha gordura, a minha parte. Lembra que Deus falou isso para Eli? Então, isso vai se cumprir agora com Salomão. Salomão é que vai cumprir essa profecia. A gente vai ver com relação a Abiatar. Então, Abiatar, ele é descendente de Eli e é sacerdote. Então, Abiatar, gente, queria Adonias também como rei.
Então diz que, gente, Joabe e Abiatar ficaram lá apoiando Adonias. Então Adonias tinha o apoio do general do exército de Davi e do sacerdote. Não era um fraco apoio, era um apoio bom, né, que Adonias tinha. Então, o versículo 8 diz que Zadok, que é o outro sacerdote que eu falei para vocês, né, mais Zadok, o outro sacerdote, né, e Benaia, filho de Joiada. Quem é Joiada? Também é um sacerdote, Joiada, né? E Benaia era o chefe do exército real de Davi, tá? Então, você vê que teve uma diferença ali, né? Joabe era o chefe do exército civil, o exército que saía para as guerras, né? Joabe. E quem era Benaia? Benaia era o chefe do exército real, da guarda de Davi, da guarda real de Davi. Era Benaia. Então, Benaia apoiava quem? Salomão. Benaia, que era o chefe do exército real, da guarda real de Davi, apoiava Salomão. Enquanto Joabe, que era o chefe do exército de Davi, apoiava Adonias. Abiatar, né, o sacerdote, né, descendente de Eli, apoiava Adonias. Zadok apoiava Salomão. Então aqui diz que além disso, né, quem é que não ficou sabendo, quem é que não foi chamado, né? Diz que assim, porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, e rei, e os poderosos que Davi tinham, não estavam com Adonias. Então, eles não concordavam, eles não queriam Adonias, queriam Salomão. Então, Zadok não concordava com aquilo, Benaia, que era o chefe do exército real, não concordava com aquilo. Natã, lembra o profeta Natã, que deu lá a sentença por causa do pecado de Batseba? É esse, o Natã. Simei, e rei, né? E além dos outros poderosos que seguiam Davi, eles não concordavam com Adonias, porque eles sabiam que Salomão era para sentar no trono. Gente, todo mundo sabia. Parece que todo mundo sabia disso. A gente vai ver, né? Inclusive Adonias sabia disso. Aí no versículo 9 diz que Adonias, na maior cara de pau, né? Foi lá com esse monte de carro, monte de gente, se autoproclamar rei. Aí ele foi, levou ovelhas, levou vaca, levou animais cevados para matar ali, né? Aí ele matou todos esses animais ali na pedra de Zoelete. Essa pedra de Zoelete é uma pedra que fica ali em Jerusalém, perto de Jerusalém ali. E ele foi lá e matou tudo isso. Que diz que está perto da fonte de Rogel, né? Que é a fonte de Siloé, que a gente vai ver mais pra frente. Então ele foi e matou todos esses animais lá para se autoproclamar rei. Então diz aqui, e convidou a todos os irmãos dele, gente. A gente vai ver agora como ele era sem vergonha, Adonias. Porque Adonias, ele sabia que quem tinha que subir no trono era Salomão. Por quê? Porque ele chamou todos os irmãos dele para se autoproclamar rei, mas não chamou Salomão. Por que ele não chamou só Salomão? Porque ele sabia que Salomão é que tinha que reinar. Ele sabia esse Adonias, né? Mas ele quis fazer um golpe, ele fazer algum jeito. A gente vai ver que Salomão era bem novinho, gente. Então, ele vai e convida todos os irmãos, né? Os filhos do rei, né? E convidou também todos os homens de Judá. Então, no versículo 10 diz que Adonias não chamou quem? Não chamou para a autoproclamação dele Natã, o profeta, não chamou Benaia, o chefe da guarda real de Davi, e também não chamou Salomão. Tá vendo como ele sabia? Ele sabia que não era ele que tinha que reinar, era Salomão, né? Ele estava agindo ali por sem vergonha. Ele queria, né? Eu quero, né? Então ele foi. Então, gente, sabendo o que aconteceu com Salomão, né? E ele foi fazer isso, né? Mas como disse lá no início, Davi nunca havia dito não para ele. Aí no versículo 11, então diz assim: aí Natã, sabendo disso, que havia essa autoproclamação de Adonias como rei, Natã foi falar com Batseba, o profeta, né? Foi lá falar com Batseba, a mãe de Salomão. Falou, Batseba, mesma coisa, você não ouviu, não? Você não tá sabendo que Adonias, ele se autoproclamou rei? Que agora ele é rei? Você não tá sabendo disso, não? Né? E Davi não tá sabendo disso. Davi tá lá no leito, não tá sabendo de nada. Você tá sabendo disso, ô Batseba? Que agora Adonias é rei? Então no versículo 12, Natã vai falar assim: então, ô Batseba, eu vou te dar um conselho. Eu vou te orientar agora o que você tem que fazer, porque senão você e Salomão vão morrer.
O próximo passo de Adonias é matar vocês dois, porque ele sabe que Salomão é que deveria reinar. Então ele vai matar Salomão. Então eu tenho um conselho para você, para que vocês não morram. Então ele diz isso no versículo 12. Diz assim: vem, pois, agora e deixa-me te dar um conselho, para que você salve a tua vida e a do teu filho Salomão. Aí no versículo 13, ele começa a falar o que ela tem que fazer. Ele fala assim: ó, Batseba, faz o seguinte, vai lá, chega lá no quarto de Davi, ele tá no quarto, gente, esse homem, ele vai receber todo mundo no quarto dele, vai receber o profeta, vai receber o Batseba, todo mundo, ele fazia reuniões no quarto, ele não conseguia mais levantar, Davi estava bem debilitado. Então, Natan fala, ó, vai lá, fala com Davi lá no quarto dele, né, no quarto que ele tá deitado com a Abisag tentando esquentar ele, né, vai lá e fala assim, ó, Batseba, você tem que falar assim pra Davi, ô Davi, você não me prometeu, Davi? Você não me jurou, né? Você jurou para mim, Davi. Você disse que quem ia ser rei ia ser Salomão. Você me jurou isso, Davi. E como é que agora quem está sentado no trono é Adonias? Como é que agora quem virou rei é Adonias, né? Por que Adonias é que está reinando? Aí no versículo 14, Natan fala, e quando você estiver falando isso, Batseba, eu vou pedir para entrar no quarto. Vou pedir para entrar na câmara, né? No quarto ali para falar com Davi. E eu vou confirmar tudo que você está dizendo, para que Davi haja, porque senão realmente Davi vai morrer e você já era. Adonias vai ser rei e vai matar você e Salomão. Então, você falando isso para Davi, eu entro logo em seguida e reforço o que você está falando. Aí no versículo 14 ele diz isso: eis que estando tu ainda falando com Davi, eu vou entrar depois de você e eu vou confirmar tudo o que você disse. Então no versículo 15, Batseba foi lá fazer o que Natan falou. Então Batseba foi lá, entrou no quarto que Davi estava, diz que o Davi, né, já era muito velho, a gente lembra que esse muito velho é mais ou menos uns 70 anos, já tá perto da morte dele, né? E quem é que estava lá com Davi? Abisag, porque ele estava deitado com frio, então Abisag estava lá tentando esquentar ele. Então, né, diz que Abisag estava lá com Davi, e então Batseba, gente, vai conversar com Davi na frente de Abisag, tá bom? Abisag tá lá e vai ficar ouvindo a conversa mesmo, porque Abisag tinha que esquentar Davi, e Davi tá lá com frio e ela vai ficar lá esquentando ele e Batseba conversando com Davi. Aí no versículo 16 diz que Batseba, quando entra no quarto de Davi e Abisag esquentando Davi, Batseba inclina a cabeça, né? E ela se prostra e ela deve ter alguma feição ali estranha, alguma feição de tristeza, alguma feição de agonia, alguma coisa. Porque Davi percebe a feição dela e fala, o que foi, Batseba? O que você tem? O que aconteceu? Então, na feição dela, ele percebeu algo. Aí ela vai e fala, no versículo 17, ela fala o que Natan havia falado para ela falar. Aí ela fala para Davi, Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus. E o Senhor disse para mim, jurando por Deus, que quem se assentaria no trono, no teu lugar, seria Salomão, né? Você jurou isso para mim por Deus. Você falou que quem sentaria lá no trono seria Salomão. Então, no versículo 18, ela continua. Então, agora, por que é que Adonias está reinando, né? E você não está sabendo disso. Por quê? Se você prometeu e jurou por Deus que ia ser Salomão. Então, no versículo 19, ela continua. Davi, Adonias já até matou vacas. Ele foi lá, matou vacas, animais cevados, matou ovelhas, né? E muitíssimos animais ele está matando. E ele convidou toda a tribo de Judá para ir lá festejar. E você não sabe, Davi. Estão lá com ele o Abiatar, o sacerdote, e Joabe, o teu capitão do exército. Eles estão lá com Adonias concordando com aquilo. Mas o Salomão, ele não convidou. O Adonias não convidou Salomão para isso. Salomão não está sabendo de nada. Então, no versículo 20, ela continua. Porém, ó rei, meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares quem se assentará sobre o trono do rei, meu senhor, depois dele. Então aqui ela está falando, Davi, a verdade é que o povo ainda não aceitou Adonias como rei. O povo ainda não aceitou, o povo sabe que você ainda está vivo, o povo sabe que você ainda pode se manifestar. E o povo está aguardando o que você vai dizer.
se é isso mesmo, se Adonias é que vai ficar no seu lugar, ou se é Salomão. O povo está esperando a sua ação, Davi. O povo está esperando que você diga, Davi. Então, por favor, fala alguma coisa, né? Isso que ela diz. Aí no versículo 21, né? Diz assim: de outro modo, sucederá que quando o rei, meu senhor, dormir com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos os culpados. O que ela está querendo dizer aqui no versículo 21? Davi, se você não se manifestar agora, se você não disser agora o que você pensa, o que você quer, vai acontecer que você vai morrer. E quando você morrer, eu e Salomão vamos morrer também. Porque Adonias vai matar a gente. Ele vai ter a gente por culpado e vai matar a gente pra gente não tomar o trono dele. E é isso que vai acontecer, Davi. Ou você se manifesta agora, ou a gente vai morrer. Então, no versículo 22, diz que ela ainda conversando ali com Davi, eis que chega ali, né? Natan aqui não entra direto no quarto, porque ele não poderia fazer isso, né? Então, o que ele deve ter feito? Ele deve ter parado na porta do quarto, deve ter se anunciado ali para os guardas que ficam na porta do quarto de Davi. O guarda então anunciou para Davi que o profeta Natan estava ali na porta. E então Davi manda Natan entrar. Mas o que acontece? Quando Natan entra para conversar com Davi, Batseba sai. Ela não poderia ficar no quarto ouvindo, não era de praxe isso, não podia acontecer esse tipo de coisa. Então, quando Natan entra para falar com Davi, Batseba sai. Tá? Então diz isso no versículo 22, né? Que Natan então se apresenta. No versículo 23 diz que quando o rei soube, né, que Natan estava ali, mandou ele entrar. Natan então entrou e se prostrou ali com o rosto em terra diante do rei deitado na cama, gente. Tudo isso Davi lá no quarto, tá? Sendo aquecido ali por conta do problema que ele estava tendo. Aí no versículo 24, Natan vai e fala para Davi, como havia falado, confirmando as palavras de Batseba. Então Natan fala para Davi: ó rei, meu senhor, o senhor disse, Adonias reinará depois de mim e ele se assentará sobre o meu trono, né? Então aqui Natan chega lá e fala para Davi: ô Davi, por acaso você falou que Adonias ia ser seu herdeiro no trono? Você falou isso, Davi? Isso saiu da tua boca? Né? Isso que ele fala. Aí no versículo 25, Natan continua: porque hoje desceu lá, Davi, Adonias, com um monte de vaca, um monte de animais, cevados, ovelha, e ele convidou todos os filhos do rei, né? Convidou todos os seus filhos, convidou os capitães do exército, convidou Abiatar, o sacerdote, convidou também, né, Joabe, convidou todo mundo, a tribo de Judá, e eles estão lá felizes da vida, Davi, comendo, bebendo e dizendo: viva o rei Adonias. Foi você que falou isso, Davi? Você falou que ele ia ser rei? Por isso que ele tá nessa ousadia lá, se autoproclamando rei, né? Aí no versículo 26, Natan continua dizendo: porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, e a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, o teu servo, ele não convidou, né? Então, Davi, mas engraçado que para essa comemoração dele virar rei, ele não chamou a mim, Natan, não chamou Zadok, o sacerdote, não chamou Benaia, né, o chefe do exército real, não chamou Salomão também. Você tá sabendo disso, Davi, né? Então, no versículo 27, Natan continua: isso por acaso veio de uma ordem sua, Davi? Foi você que mandou Adonias fazer isso, né? E você fez tudo isso e não me avisou nada? Não avisou nada para nenhum de nós que somos, assim, os seus conselheiros pessoais, entende? Ele fala meio magoado, né? Porque ali são os conselheiros pessoais de Davi. Então, as primeiras pessoas que saberiam de alguma coisa eram eles, né? E ele fala: e você não falou nada pra gente, Davi? Você concorda com isso e não avisou a gente que isso ia acontecer, né? E aqui, deixa eu só ler o versículo 27, que diz isso. Diz assim: foi feito isto da parte do rei, meu senhor, né? E não fizeste saber a teu servo quem se assentaria no trono do rei, meu senhor, depois dele? E então, Davi foi e respondeu para Natan: chama Batseba. Agora, gente, a Batseba vai entrar e o Natan vai sair. A gente vai ver isso, tá? Então, Natan veio falar isso, porque Batseba foi a primeira a falar. Então, ele tem que responder primeiro para Batseba, que falou primeiro, né? Davi é educado. Então, Natan sai e Batseba entra de novo agora no quarto. E então, aqui, né, ele diz: chamem lá Batseba. Então, ela entrou na presença do rei e ficou em pé ali na presença de Davi. Então, Davi jurou e disse o seguinte para Batseba:
eu juro por Deus, o Deus que remiu a minha alma de toda angústia, que como eu te jurei, pelo nome dele, nome de Deus, o Deus de Israel, como eu havia dito para você que o seu filho Salomão é que ia reinar depois de mim, ele é que ia sentar no meu trono, no meu lugar, né? Assim eu vou fazer no dia de hoje. Eu prometo isso. Quem vai sentar no meu trono, quem vai reinar, vai ser Salomão, não vai ser Adonias, Batseba. Fique tranquila. Então, Davi fala isso. Aí no versículo 31 diz assim: então Batseba se inclinou com o rosto em terra e se prostrou diante de Davi e disse o seguinte: viva o rei Davi, meu senhor para sempre. Aí no versículo 32, né, Davi manda chamar de novo Natan, só que dessa vez não só Natan, ele manda chamar Zadok, o sacerdote, manda chamar Natan, manda chamar Benaia, que é o chefe do exército real, ali da guarda real, né? E mandam todos eles irem na presença lá de Davi, onde? Lá no quarto, né? Provavelmente, Davi estava naquele quarto. Aí no versículo 33, né? Diz que Davi vai e fala com eles. Olha, é o seguinte, vocês, né, vão pegar com vocês todos os meus servos, né? Vocês vão pegar todo o povo que me serve, vocês vão ajuntar eles, e vocês vão pegar o meu filho Salomão, e vocês vão colocar o meu filho Salomão na minha mula, né? E então vocês vão levar ele na minha mula até Gion. E lá em Gion vocês vão proclamar Salomão como rei. Gente, aqui era muito notório que Davi estava a par disso. Eu vou dar um exemplo aqui para deixar bem claro a importância dessa mula. Quando a gente viu, lembra, quando José foi levantado para ser governador lá no Egito, o faraó fez José andar na segunda carruagem real, lembra? E andar por toda a cidade na segunda carruagem real. E ao andar na segunda carruagem ali, mais importante do reino, todo mundo ia entender que agora ele virou o segundo homem mais importante do reino. E é nesse sentido. Gente, não é qualquer um que andava na mula de Davi, não. Só Davi andava na mula dele. Nem o filho andava na mula dele. Então, quem é que andaria na mula de Davi? O sucessor de Davi. É que nem Faraó. Existia o primeiro carro do reino, que a gente falou sobre isso na aula, quando a gente falou sobre o levante de José, né? Havia o primeiro carro do reino, que era o carro de Faraó. Quando Faraó ia apresentar o sucessor dele, ele levava o sucessor dele no carro dele, para dizer o quê? Que é o meu sucessor, tá vindo no meu carro. E é a mesma coisa no sentido da mula, né? Davi não tinha carro, então Davi tinha uma mula, então a mula era de Davi, só Davi andava naquela mula. Então, ao sentar na mula de Davi, todo mundo ia entender, é o sucessor de Davi, é nesse sentido, né? E eles foram para Gion. Onde é Gion? Onde fica Gion? Jerusalém também, né? Então eles foram lá para Jerusalém, ali em Gion. Aí no versículo 34 diz: e Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e dirão: viva o rei Salomão. Então agora, gente, a gente vai ver que o negócio aqui vai ser sério. O Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, os dois juntos vão ungir Salomão como rei. E eles vão pegar o óleo do tabernáculo. Lembra o óleo de unção que tinha uma preparação específica? Tinha uma receita, né? Que Deus falou, não repitam esse óleo, né? Esse óleo é somente para o tabernáculo e para a unção. Se alguém repetir esse óleo, cairá em pecado. Não repitam esse óleo para ter em casa, né? Havia um óleo de unção. A gente estudou isso em Êxodo ou Levítico, acho que foi Êxodo. Então, ele vai lá buscar esse óleo, gente, lá no tabernáculo que tá lá em Gibeão. Ele vai lá buscar esse óleo, a gente vai ver. E eles vão ungir Salomão com esse óleo do tabernáculo, o óleo de unção específico, né? E eles vão ungir ali em Gibeão, né? E eles vão ungir a Salomão, Natã e Zadok, na mula, e ele entra ali na cidade na mula de Davi, para deixar bem claro que ele é o sucessor de Davi. Aí no versículo 35, então diz, então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono. Então, depois disso, de ter ungido ele lá em Gion, rei, vocês vão voltar para cá, para o palácio. Quando voltar aqui para o palácio, Salomão vai sentar no meu trono.
Então vocês voltem, depois disso, ungiu ele lá, colocou o óleo do tabernáculo lá nele, ungiu ele rei em Gion, tocou a trombeta, gritou, viva o rei Salomão, ele vai voltar para cá, vai entrar no palácio e vai sentar no meu trono. Então aqui diz, e então ele reinará no meu lugar, porque eu tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então, gente, parece que é algo assim que era sabido. Era algo que era muito claro. Parece que Davi não tinha escondido isso. Que era Salomão. Todo mundo sabia, né? Tanto que Adonias não convidou Salomão, né? Então, no versículo 36, diz que Benaia, né? Benaia, lembra quem é Benaia? É o filho do sacerdote Joiada. Joiada é um sacerdote, né? Benaia é o filho dele, né? Benaia, ele é chefe do exército da guarda real de Davi. Então, diz que Benaia, filho de Joiada, respondeu a Davi assim: Amém. Assim o diga o Senhor Deus do rei, meu Senhor, né? Aqui, o que Benaia tá querendo dizer? Que Deus confirme suas palavras, Davi, é isso, né? Que Deus confirme suas palavras, que assim seja a vontade de Deus conforme o que você está dizendo, Davi, né? Nesse sentido que ele tá dizendo aqui. Gente, pera aí que eu desci muito aqui a minha Bíblia. Tô no versículo 37, né? Tá. Eu tinha descido muito. Então, no versículo 36, Benaia fala isso, né? Então que Deus confirme suas palavras, Davi, né? Que essa também seja a vontade de Deus, né? Então, no versículo 37, Benaia ainda emenda. E Benaia fala assim, Davi, que Deus, né, seja com Salomão assim como foi contigo, né? Que Deus seja com ele assim como foi contigo e até mais, né? Que o trono dele seja ainda maior que o teu, né? Que o reino dele seja ainda mais próspero que o teu, né? Ele ainda fala isso para Davi. Diz assim no versículo 37, como o Senhor foi com o rei, meu Senhor, né? Assim como Deus foi com você, Davi, né? Assim seja ele com Salomão também. E faça com que o trono de Salomão seja ainda maior do que o seu trono, Davi. Isso que ele diz. Aí no versículo 38 continua, diz assim, então desceu Zadok, né, o sacerdote, e Natã, o profeta, e também Benaia, né, o chefe ali, né, da guarda real ali de Davi, dos quereteus e dos peleteus, né. Então, eles fizeram Salomão montar na mula de Davi e levaram Salomão ali até Gion para proclamar Salomão como rei. Então, no versículo 39, diz que Zadok, né, o sacerdote, tomou o chifre de azeite do tabernáculo, tá vendo? Ele pegou, gente, não é qualquer azeite, a gente lembra disso, a gente estudou sobre isso, o óleo da unção, né? Esse óleo da unção, ele ficava lá no tabernáculo de Deus, né? E ele era preparado pelos levitas, né? E ele tinha uma receita certa. E Deus falava, não pode replicar essa receita é para ficar aqui no meu tabernáculo e é somente para as unções que eu mandar, né? Quando eu mandar ungir alguém, é esse óleo que vai fazer. É para ungir Saul, é esse óleo. É para ungir Davi, é esse óleo. É somente para quem Deus chamar, né? E a gente vai ver que Deus chamou Salomão, né? Davi vai falar isso pra gente, que em algum momento da história, né? Deus fala para Davi que é Salomão que é para sentar, é Salomão que é o escolhido, né? Então, realmente era para pegar esse óleo porque Deus havia escolhido Salomão, né? Então, ele vai lá no tabernáculo, lembra? A Arca da Aliança está onde? Em Sião. A Arca da Aliança está em Jerusalém. A Arca da Aliança está ali na cidade de Davi. Mas o tabernáculo está em outro lugar. O tabernáculo está em Gibeão, né? O tabernáculo e a arca só vão se unir de novo quando Salomão construiu o templo, né? Até então não vai se unir, né? Vai continuar um lá, outro cá. Então, esse sacerdote Zadok vai até lá, vai até o tabernáculo que está lá em Gibeão e pega esse azeite de unção lá, que está lá no tabernáculo. E então, com esse azeite do tabernáculo, que era a receita de Deus, ali o azeite sagrado, ele unge a Salomão como rei. Então eles começaram a tocar a trombeta, depois que ungiram Salomão como rei, e o povo todo que estava ali começou a gritar, viva o rei Salomão, viva o rei Salomão. Então no versículo 40 diz que todo o povo subiu após Salomão, né? E o povo tocava gaitas, e cantava, e dançava, estavam alegres pra caramba, o povo fazendo uma maior festa, né? Então diz que a festa era tanta, a gritaria era tanta que a terra retiniu, né? Ou seja, que se ouvia de longe.
né? Apesar que a gente vai ver que Adonias não estava tão longe, que Adonias também estava em Jerusalém, mas ele conseguiu ouvir. Da onde ele tá fazendo a festa lá, a gente lembra que ele tá fazendo um grande banquete lá, que ele se autoproclamou rei, né? Lá da onde ele tá, ele vai ouvir toda essa festa. E então diz no versículo 41 que Adonias ouviu esse barulho todo, né? E diz que os convidados de Adonias também ouviram, né? E eles tinham acabado de comer festejando que Adonias se autoproclamou rei. Então diz que Joabe também ouviu o barulho das trombetas. E então Joabe foi e falou: por que é que tá esse alvoroço todo na cidade? O que foi que aconteceu? Aí quando Joabe ainda estava falando, quem é que vem? Vem Jonatas, o filho de Abiatar. Abiatar, o sacerdote que estava com Adonias, né? De acordo com Adonias. Então chega o filho dele, né? O Jonatas. Quando Jonatas chega, quando Jonatas vem vindo, Adonias fala assim: tá bom, entra, Jonatas, né? Entra porque você é um homem valente e eu sei que você vai me trazer uma boa notícia. Você tá me trazendo uma notícia boa. Aí Jonatas vai e responde para Adonias: olha, com certeza quem é rei é Salomão, viu? Davi constituiu Salomão como rei, não foi você não, Adonias, né? Ele chega, não é tão boa notícia não, mas olha, com certeza Davi escolheu Salomão, né? Porque Adonias estava falando que Davi escolheu ele, né? Aí chega esse Jonatas, né? O filho de Abiatar, fala, não, com certeza Davi escolheu, foi Salomão para reinar no lugar dele. E então, diz no versículo 44, assim, e o rei, né? Ele continua falando, e o rei enviou com Salomão Zadok, o sacerdote, enviou Natã, o profeta, enviou Benaia, o chefe da guarda real, né? Enviou todos os quereteus, enviou os peleteus e ainda tem mais. Salomão tá na mula do pai dele, tá na mula do seu pai, Adonias. Salomão tá montado na mula de Davi. Aí diz no versículo 45 assim, e Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram a Salomão rei lá em Gion. Né? E dali eles começaram a voltar para Jerusalém todos alegres, para ir para o palácio, todos alegres ali, para ele sentar no trono, né? E a cidade tá toda animada, o Adonias, tá todo mundo feliz, e foi isso que você ouviu, esse barulho aí que você tá ouvindo, né? E tem mais, né? No versículo 46 ele fala, e tem mais ainda, Adonias, Salomão tá sentado já no trono, tá? Salomão voltou lá já para Jerusalém e sentou no trono, é isso que tá acontecendo. Aí no versículo 45, no 47, diz assim, e também os servos do rei... ele continua ainda falando, ele ainda fala mais. Ele chegou só com má notícia, né? Ele chega assim, ainda no versículo 47, falando para Adonias. E tem mais, Adonias, né? Os servos do rei, né? Os servos de Davi, vieram lá para abençoar o rei Davi, né? E eles falaram assim para Davi, né? Faça a teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu, Davi, né? E faça que o seu trono seja maior do que o trono que o trono de Salomão seja maior do que o teu trono, Davi, né? E diz Adonias que quando foram falar isso pro seu pai, para Davi, Davi se inclinou no leito concordando, né? Então ele fala isso ainda. Então Davi tá concordando com Salomão, Adonias, é Salomão. Aí no versículo 48, né, diz assim, Jonatas continua falando, né, o filho do sacerdote. E tem mais ainda, Adonias, né? Não bastava tudo isso que eu disse, tem mais coisa ainda. Davi falou o seguinte, o próprio Davi falou. O Davi falou assim, bendito seja Deus que me deixou ver o meu herdeiro sentar no meu trono. Aí pronto, né? E todo mundo ouvindo isso, não tinha dúvida nenhuma que Davi queria Salomão, era para ser Salomão no trono e não Adonias, né? Então diz que quando ouviram tudo isso, o povo que estava sentado comendo com Adonias começou a tremer de medo. O povo tinha acabado de ceiar ali com Adonias, festejando um banquete para Adonias virar rei.
Quando ouviram isso, eles começaram a ficar com medo, começaram a tremer, não. Ai, meu Deus, vão matar a gente tá com uma pessoa que não é rei, né? Então eles fugiram. Diz no versículo 49, que eles se levantaram e cada um foi para um canto. Cada um fugiu, foi-se embora, largou Adonias ali, né? E cada um foi pro seu caminho. Mas, gente, a gente vai ver que Adonias também ficou com medo. Então diz que Adonias ficou com tanto medo de Salomão, porque Adonias falou, agora Salomão vai me matar. Então, com medo de Salomão, Adonias correu para o tabernáculo. Lembra o tabernáculo que está em Gibeão? Adonias está ali entre a divisa, entre Jerusalém e Benjamim, né? E o tabernáculo está em Benjamim, em Gibeão. E Adonias corre para o tabernáculo, lá em Benjamim. E ele vai e se pendura no altar de bronze. Sabe aquele altar de bronze onde faz os sacrifícios? E tem os chifres? Ele se pendura nos chifres ali, implorando por misericórdia, para que ele não seja morto. E ele fica ali, grudado no altar, para que ninguém o leve para ele ser morto, clamando por misericórdia. Então ele ficou apegado ali no altar, ali no tabernáculo, nos chifres do altar, né? Então no versículo, lembra, gente, eu falei sobre isso, na aliança da lei, Deus diz assim, olha, se a pessoa for culpada de sangue, né, e ele não for inocente, se realmente for um homicida, né, ainda que ele se pendure no meu altar, ele deve ser tirado dali e deve ser morto, né? Deus havia falado isso na aliança da lei, a gente estudou, acho que foi em Levítico. Aqui ele não foi culpado de sangue, né? Ele não matou ninguém, Adonias, né? Mas era traição. O que ele fez era traição. O rei podia mandar matar ele porque isso foi traição. E traição era digno de morte. Então, por isso que ele ficou com medo. E ele foi se pendurar ali no chifre. Nesse mesmo sentido de um homicida, que se pendura no chifre para não ser morto. E ele foi se pendurar no chifre para ele não ser morto. Então, diz no versículo 51 que Salomão ficou sabendo que Adonias estava pendurado no chifre lá do altar no tabernáculo. Então chegou para Salomão a seguinte mensagem: Salomão, é o seguinte, Adonias, o teu irmão, né, ele tá com medo de você, né, e ele tá agora segurando lá nas pontas do altar, tá agarrado lá nos chifres do altar, e ele falou que ele só sai de lá se você jurar por Deus que você não vai matá-lo. Adonias é muito esperto, né? Porque, gente, a gente já falou sobre isso, sobre a importância do juramento, né? A gente já falou sobre isso. É melhor não jurar, né? Do que jurar e não fazer o que você jurou, né? E nessa época, você jurava para você falar que você vai cumprir aquela palavra, né? Tanto que no Novo Testamento a gente vai ver sobre isso, né? Que Jesus fala, que não haja juramento, mas que a palavra do homem seja sim, sim, não, não, né? E o que passa disso é do maligno, né? E é isso. Você não precisa jurar para provar que você vai cumprir o que você está falando. Você que cumpra, né? Você tem que ter responsabilidade de cumprir. Mas nessa época era muito comum usar o juramento. Então, e o juramento era algo muito sério. Se você não cumprisse um juramento, você era morto, porque você não cumpriu um juramento que você fez. E Adonias é muito esperto. Adonias fala o quê? Olha, eu saio daqui se Salomão jurar que ele não vai me matar. Mas a gente vai ver a resposta de Salomão. Salomão foi mais esperto ainda. A resposta de Salomão foi muito inteligente. Aí Salomão respondeu assim, no versículo 52. Olha, Adonias, se você for um homem do bem, nenhum dos seus cabelos vai cair. Eu não vou arrancar um só fio do seu cabelo, se você for um homem do bem. Mas, se você for um homem do mal, você vai morrer. Ou seja, ele não jurou que não vai matar. Ele só falou, se você for bom, eu não vou te matar. Mas se você for mal, eu vou te matar. Depende de você. Então, isso é muito importante, porque a gente vai ver, gente, que Adonias não vai parar. Adonias queria porque queria ser rei. Adonias não vai ficar satisfeito com isso. Adonias queria ser rei. Então, Adonias não vai parar. Adonias vai querer continuar, né? E se Salomão tivesse jurado, ainda que tivesse uma próxima tentativa de traição, alguma coisa, Salomão não poderia matar Adonias por causa do juramento que ele fez. O juramento era uma coisa muito séria, gente. Muito séria mesmo. Você não podia descumprir, entendeu? Se jurou que não ia matar, não podia matar. A pessoa podia tentar te matar, mas você não ia matar ela, né? E é isso que ia acontecer.
se Salomão não tivesse essa inteligência de fazer esse juramento desse jeito. Ele falou, não, eu juro que eu não vou te matar, desde que você seja bom. Se você for mal, eu te mato, né? É nesse sentido. E a gente vai ver que ele vai morrer realmente. Aí no versículo 53, para finalizar a aula de hoje, amém, eu falei que era longa, né? Bastante versículo, né? Amém. Diz assim, e mandou então o rei Salomão, né? Irem lá buscar a Adonias, né? Fizeram Adonias descer do altar, ele estava lá pendurado lá no altar. Então falaram isso para Adonias, ó, Adonias, o Salomão falou que se você daqui para diante for bom, ele não vai te matar. Mas se daqui em diante você for ruim, ele vai te matar. Então ele desceu do altar, ele chegou à presença de Salomão, Salomão já no trono, sentado, né? Davi no quarto, deitado, vivo. Então, ele chega lá em Salomão, Salomão sentado no trono, e ele vai e se prostra diante de Salomão. Então, Salomão olha para Adonias e fala, Adonias, você não vai ficar aqui no palácio, vai para tua casa, você não vai morar aqui comigo, vai para tua casa. Então, você vê que Salomão não estava confiando muito, né? Salomão já estava meio assim, né? Meio com a pulga atrás da orelha, né? Meio com desconfiado, né? Então é assim que continua, né? Mas a gente vai ver nos próximos capítulos que realmente não tem jeito, ele vai acabar morrendo, né? Não tem jeito, vai ser assim realmente, né? E amanhã a gente vai estudar então o primeiro livro de Crônicas, tá bom, gente? Amanhã a gente vai estudar o primeiro livro de Crônicas, capítulo 22. Aí a gente vai estudar vários capítulos de Crônicas, a gente vai estudar uns 3, 4 capítulos do livro de Crônicas, e então a gente vai começar a ler vários salmos. A gente vai parar e só ler salmos, a gente vai ficar mais de um mês lendo salmos, é muito salmo que a gente vai ler, tá? A gente vai ler muitos salmos, e depois que terminar todos os salmos que Davi escreveu, a gente volta para falar da morte de Davi, tá bom? Então, amém. Eu vou pôr um louvor para finalizar a aula de hoje, amém, glória a Deus. E eu encontro vocês com a graça de Deus amanhã, em nome de Jesus, amém. Vou pôr o louvor então para a gente finalizar a aula de hoje, amém. Tempo que você não ouve a minha ninguém pode apagar, ninguém pode apagar aquilo que eu tenho com você, aquilo que, oh, aleluia, aquilo que eu tenho, isso, ninguém pode apagar, ninguém pode apagar aquilo que eu tenho com você, aquilo que eu tenho. Recebe isso, a sua casa vai ser uma referência, plano do diabo nenhum vai tocar na sua casa, filha, vou honrar a sua descendência, e onde colocar as mãos prosperarei, a sua casa será uma referência, e todos saberão que eu te abençoei. Glória a Deus, amém, amém, que a nossa casa seja uma referência em nome de Jesus e que todos saibam que Deus nos abençoou, amém, glória a Deus, todos vejam que Deus é conosco, né, amém. Dorinha, o nome dessa música é Descendência, Pedro Henrique, amém. Gente, eu vou, amém. Ah, linda, né? Que louvor lindo, glória a Deus, amém. Gente, eu vou desconectar o Facebook e Instagram, viu? Que Deus abençoe. E amanhã a gente tem aula, 1 Crônicas, capítulo 22, tá? Amém. Eu encontro vocês amanhã com a graça de Deus, amém. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida.